Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família, né? Que Deus abençoe os seus projetos. Eu gostaria nesse dia de trazer uma mensagem muito importante para a tua vida espiritual, para o teu ministério. É uma palavra que vai impactar a sua vida. O tema da palavra é enchei-vos do Espírito Santo para multiplicar. Nós somos um agente multiplicador. Todo o cristão, ele é um agente multiplicador. Nós não somos divisores ou pessoas que dividem, né, no reino de Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja sendo usada pelo diabo para dividir. Nós não. Nós somos usados pelo Senhor para se multiplicar. Nós temos que multiplicar a cada dia. Multiplicar as nossas ações benéficas para o reino de Deus. Multiplicar as nossas finanças, né? Porque quando eu semeio o meu dízimo e a minha oferta no reino de Deus, eu estou multiplicando em terreno fértil. Eu estou semeando e multiplicando em terreno fértil. Então, essa tem que ser a nossa dinâmica. A nossa dinâmica tem que ser multiplicação. Eu tenho que gerar discípulos conforme o caráter de Cristo. Mas, primeiro, para que eu leve pessoas para Cristo, para que eu ensine essas pessoas a servir a Cristo através do Evangelho, eu preciso multiplicar isso, ensiná-los a fazer a mesma coisa que eu faço. Então isso é multiplicação. Eu sou um agente multiplicador. Eu vou ensinar outras pessoas a fazer o que eu faço. Não somos, nós não estamos na igreja apenas para somar. 1 mais 1 é 2, não. 1 vezes 10 é 100. Então nós temos que multiplicar. Então, se eu pensar em evangelizar alguém, em ensinar alguém o caminho da salvação, eu tenho que entender que eu não estou colocando mais uma pessoa na igreja. Eu estou ganhando uma pessoa para Cristo. Eu estou colocando ela no Evangelho. Mas isso não é uma soma. Isso é uma multiplicação. Por quê? Porque eu estou colocando uma pessoa que eu estou ensinando ela a fazer a mesma coisa que eu faço. Então isso já não é mais soma. Isso é multiplicação. Então, se eu ganhar 10 pessoas por ano para Jesus, que é um número pequeno, e eu levantar uma pessoa e ensiná-la e ministrar com ela e ela fazer o mesmo, isso é uma multiplicação. Agora, se eu trouxer essas 10 pessoas para a igreja e ela não trazer ninguém para Jesus, ela não foi ensinada a discipular pessoas, vai ser apenas uma soma, certo? Mas se eu colocar 10 pessoas dentro de um processo de multiplicação, eu vou ter 100 pessoas no próximo ano. Então, é isso que nós temos que pensar. E é isso que Satanás ele não quer que você desbloqueie na sua mente. Uma visão de multiplicação. Uma visão de alcance nacional. Uma visão de alcance da sua cidade. Não é isso que ele quer que você acredite. Ele quer que você se torne um religioso que vai na igreja e que a igreja para você seja como um clube social. Que você vai apenas para se confraternizar, né, com pessoas que têm a mesma fé que você. E isso é muito ruim. Quando uma igreja ela tem a visão da multiplicação, ela cresce de uma maneira extraordinária. E o tema da palavra que eu quero compartilhar é enchei-vos do Espírito Santo para a multiplicação. E no livro de Efésios, capítulo 4, verso 18, na parte B, diz assim: mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui não está falando que se deixe encher pelo Espírito Santo, ou permita que o Espírito Santo lhe enche a sua vida. Está dizendo assim, enchei-vos pelo Espírito Santo. O que isso significa? Significa que tem que existir uma busca constante pelo Espírito Santo.
Nós temos que ter o Espírito Santo em nós de uma forma transbordante. Tem pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas não são transbordantes. Quando somos transbordantes do Espírito Santo, nós ministramos a outras pessoas. Ou seja, eu estou tão cheio do Espírito Santo que eu estou transbordando isso. Eu estou ministrando a outras pessoas. Esse Espírito Santo ele está sendo ministrado a outras pessoas. Ele está sendo derramado sobre outras pessoas. Então, essa tem que ser a nossa visão. Quando falamos em multiplicação, nós falamos em transbordamento do Espírito Santo. Nós falamos em algo transbordante. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem compartilhar o Evangelho. Mas por que não conseguem? Porque não estão transbordantes. E muitos nem estão cheios. E muitos nem o Espírito Santo têm. Porque não receberam Jesus verdadeiramente em suas vidas. Nesses poucos dias aí que antecedem a vinda de Jesus para buscar a sua igreja, notamos uma sequidão nos relacionamentos pessoais e principalmente com Deus, onde as pessoas que outrora conheciam o Espírito Santo de perto, hoje mantêm um relacionamento distante e impessoal com aquele que é o nosso Consolador. Então tem pessoas que conhecem o Espírito Santo só de ouvir falar. Tem pessoas que conhecem o Espírito Santo porque outras pessoas já falaram, porque ele mesmo não fala, ele apenas escuta. Muitas pessoas têm buscado a Deus diante de uma metodologia, diante de uma religiosidade, diante de uma forma que alguém estabeleceu como um princípio básico, mas não tem o seu relacionamento com Deus. Sem a unção do Espírito Santo, nenhum projeto e nenhum ministério ele pode ir para frente. É por isso que tem tantas igrejas vazias no nosso meio. A média hoje das igrejas são 30 pessoas. A média hoje, a grande média de igrejas hoje é 30 pessoas. É difícil uma igreja ela superar 30 pessoas. Quando ela chega em 50, aí vai ter sempre um engraçadinho ali, que era o vice-pastor, que era o presbítero, ele vai lá e divide a igreja. Aí ela cai para 20 de novo. Então, aí fica 20 para cada um, é dividido. Então, Deus, ele não está nesse negócio. Deus, ele não está na divisão. Deus, ele está na multiplicação. Deus, ele não se importa se você quer ser cheio do Espírito Santo, somente para você mostrar para os outros que você está cheio dos dons e é usado por Deus. Deus ele não está se importando com isso. O que Deus ele está se importando é que você seja transbordante e que esta unção ela se derrame sobre outras pessoas fora da igreja. A unção dentro das quatro paredes da igreja, dentro do templo, é muito bonita. Porém, qual a utilidade prática dessa unção? Ela tem que sair das quatro paredes da igreja. O Espírito Santo ele tem que sair das quatro paredes da igreja usando a sua vida para poder atingir outras pessoas. Muitas vezes o Espírito Santo ele está engessado na igreja, ele está engessado no ministério, ele está engessado numa metodologia, porque as pessoas não creem em algo maior, em algo máximo, né? Eles acreditam somente na operação do Espírito Santo dentro do ministério deles. Isso é uma vergonha. É falta de conhecimento bíblico, é falta de conhecer os propósitos de Deus, porque na verdade os dons eles foram feitos para você usar fora da igreja, não propriamente dentro da igreja. Alguns dons sim, né, se usa dentro da igreja, mas a maioria deles é tudo fora da igreja. Então é uma vergonha as pessoas acharem que Deus somente vai usar ela dentro das quatro paredes. Nós temos que ser usados no poder do Espírito Santo
para tirar pessoas do inferno, para despovoar o inferno e povoar o céu. Então entenda você, muitas pessoas têm buscado a Deus, mas querem que ele age, né, dentro daquela metodologia, dentro daqueles costumes, dentro daquela denominação. E Deus, ele não está sujeito a isso. O que nós precisamos entender é que o mundo está morrendo sem Cristo. As pessoas estão necessitando de salvação, estão necessitando de cura, e a maioria delas não tem força para ir até a igreja. E nós temos que sair da igreja e ir até elas. Nós temos que sair das quatro paredes e ir até a pessoa necessitada para levar o evangelho. O que fazer então para o crescimento e multiplicação? Para que esse crescimento e que essa multiplicação aconteça. Primeiro ponto é ser cheio do Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo? Isso é muito importante. Nós temos que esvaziar de si mesmo, humilhar-se perante o Senhor, para que Ele seja exaltado, né, no tempo certo, e que Ele exalte a nossa vida no tempo certo, decidindo andar debaixo dessa submissão total ao Senhor. Jesus, para ser cheio do Espírito Santo, ele foi a João Batista para ser batizado. Ele cumpriu os ritos da lei. E seguindo, em seguida, né, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo? Sim, porque ele veio em carne, então ele precisava. E também nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Quando nós pecamos, nós erramos, nós deixamos a nossa carne falar mais alto, nós entristecemos o Espírito Santo. E quando eu entristeço o Espírito Santo, o que o Espírito Santo ele faz? Ele se afasta de nós. Então, a gente passa a caminhar sozinho. Então, se você quiser viver no pecado, se você quer viver dando brechas para Satanás, o Espírito Santo se entristece e se afasta. Certo? E se você consertar a sua vida, ele volta. Entendeu? Então, para mim ser cheio e transbordante, eu preciso ter o Espírito Santo por perto. Para isso, eu preciso fugir do pecado. Ok? Outro ponto. Ter um coração perdoador. Você tem um coração perdoador? Ou tudo que as pessoas fazem para você, você guarda no coração? Você guarda mágoa, né? Você tem o coração peludo. O que é o coração peludo? É aquele coração que guarda tudo. Né? Tudo que é negativo fica ali. Né? Criando, crescendo, né? Criando raízes. Né? Outro ponto. Suportar as pressões e perseguições sem desejo de vingança. Tem pessoas que não suportam pressão. Se você chama a atenção dela, ela já sai da igreja, ela já diz que não quer ser mais crente, que não deseja mais estar na presença de Deus, que, entendeu? Inventa um monte de desculpa para poder se desviar, para poder sair da presença de Deus. Mas, na verdade, ela já estava desviada. Aí, quando ela é tocada, né, ela é confrontada, aí ela toma a decisão, né, ou de se arrepender e ficar, ou de ir embora. Quando a pessoa está assim, na maioria dos casos, ela vai embora. Outro ponto, retirar do coração toda a incredulidade. A ação do Espírito Santo ela é sobrenatural, é impossível de compreender pelo raciocínio humano, ok? Nós temos que retirar do nosso coração toda a incredulidade. Entender que coisas espirituais são espirituais e elas não têm que ser entendidas no mundo físico, ok? Outro ponto, crer nos atos proféticos. Você crê nos atos proféticos? Você crê que quando uma palavra profética é liberada sobre a tua vida, você recebe? Então receba em nome de Jesus toda sorte de bênção no mundo espiritual. Desejar ardentemente ter comunhão com Ele, com o Espírito Santo. Tem que haver um desejo ardente no seu coração de estar com o Espírito Santo, de ter o Espírito Santo como seu companheiro, como seu consolador, como seu amigo, ok? Outro ponto, reconhecer que nenhum método, por melhor que seja, funcionará sem a unção do Espírito Santo. Outro ponto,
reconhecer a eficácia dos dons e buscá-lo com determinação. Mais um ponto, ter um coração agradecido a Ele por tudo. Conclusão, a Igreja do Senhor precisa voltar ao princípio, isso é, andar em dependência, em intimidade, em íntima comunhão com o Espírito Santo, e a explosão de alegria e de crescimento retornará como aconteceu com a igreja primitiva. Então a igreja primitiva ela conheceu um grande avivamento. A igreja primitiva conheceu um grande crescimento espiritual na sua época. E ela mudou a história da sua geração. Então, Deus ele quer mudar a nossa geração para essa última colheita. Essa última colheita é essencial o trabalho da igreja, né? Eu sei que a maioria das pessoas já foram evangelizadas, mas nós precisamos agora consolidar o fruto. Nós precisamos agora ir até essas pessoas e consolidar o fruto e continuar o trabalho que foi feito de evangelização. Foram evangelizadas sim, mas ainda precisam de mais um pouco de estrutura para poder aceitar a fé por completo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus ele abençoe a tua família, né? Que Deus abençoe seus amigos, que Deus abençoe tudo quanto que te pertence, que Deus multiplique a prosperidade da tua casa.